E aí galera, eu sou a Mariana, a gente é do 2B4. Eu vim apresentar nosso trabalho de história com meus amigos Renan, Stefano, Pietro e Pedro. O tema que a gente escolheu foi a Reforma Protestante. A Reforma Protestante é um conjunto de revoltas e protestos contra os princípios da Igreja Católica. Seus principais personagens é Martim Lutero e João Calvino, com seus pensamentos de luteranismo e calvinismo, respectivamente. Agora eu falo sobre o luteranismo, que foi um movimento feito por Martim Lutero, que nos seus princípios denunciava a corrupção da Igreja Católica pela venda de indulgências pelas 95 teses. Ele também questionava por que a Bíblia não podia ser acessível para todos, apenas em latim. Ele também, quando a Igreja descobriu e vazou essas 95 teses, ele foi caçado pela Igreja Católica até a Alemanha, que é seu país de origem. E o mesmo foi convocado para um tribunal para a decisão se ele ia ser morto ou se ele ia ser caçado, ou uma coisa do tipo. E ele foi excomungado para a Alemanha de volta para isso, como eu já tinha dito. E suas principais conquistas foram a tradução da Bíblia para ela ser universal e todos conseguirem ler o que está escrito, e a salvação pela fé. E agora eu falo sobre o calvinismo, um movimento feito por João Calvino, que é basicamente a mesma coisa que o luteranismo que eu acabei de falar. A única coisa que se difere é que ele acreditava na doutrina pela predestinação, que era basicamente a salvação não era pela fé, que nem acreditava o Martim Lutero. E ele acreditava que quem ia ser salvo eram os trabalhadores que possuíam um trabalho digno e esforçado. Agora eu vou falar sobre o anglicanismo. O anglicanismo nada mais nada menos é do que uma religião criada na Reforma Protestante, é uma religião cristã, criada por Henrique VIII, o rei da Inglaterra. Bom, então, ela foi criada após uma crise matrimonial, onde o rei da Inglaterra queria se divorciar de sua mulher, mas isso ia contra os princípios da Igreja Católica. Então, através do ato de supremacia, ele cria o anglicanismo e rompe com esse ato, rompe com a Igreja Católica, tornando assim a religião propriamente inglesa, o anglicanismo. Mas e a Contra-Reforma? A Contra-Reforma foi um movimento organizado pela Igreja Católica como resposta a todas as revoluções que estavam acontecendo no momento. O principal acontecimento foi o Concílio de Trento, onde os principais clérigos da Igreja se reuniram para reafirmar todos os pontos da Igreja e unir o poder a apenas uma pessoa, o Papa. Eu sou o Pedro, vim falar sobre o que a Reforma Protestante pode ter trazido até hoje para a sociedade, né? Então, no caso, muitos benefícios políticos, econômicos, éticos são apontados a partir do momento que a Reforma Protestante começou a fazer com que as pessoas pensassem muito fora da caixa. Isso de forma que as áreas e as vocações começaram a ser ampliadas e a vida sacerdotal, a vida para seguir as doutrinas da igreja, começaram a deixar de existir um pouco e ficar de lado. Mas, como nem tudo são flores, até hoje a gente consegue ter vestígios de coisas ruins que aconteceram, principalmente guerras entre os protestantes, né, que foram meio que exemplos do que aconteceu depois da Reforma. E os protestantes começaram a perseguir católicos. Um exemplo disso é a Irlanda, o maior exemplo disso hoje em dia na Europa também é a Irlanda, onde os católicos começaram a ser perseguidos pela coroa inglesa, os nativos de lá começaram a perder território da Irlanda, daí que surgiu a Irlanda do Norte. É um conflito que infelizmente mata muitos civis inocentes, vítimas, e é um conflito de séculos, né? Porém é alguma coisa que fica até hoje marcada da Reforma.